pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do GS1 Talks, dentro do Brasil em Código, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do país. E a gente veio aqui para discutir hoje varejo sem atrito, como a tecnologia pode aprimorar a experiência do consumidor. E a gente trouxe grandes especialistas de várias áreas para falar sobre o tema. A gente está aqui com Caio Camargo, apresentador do Varejo Cast. Prazer estar aqui, bem legal. Evento incrível. E com a Sueli Marcelino, que é gerente de marketing da Compex. É parceira da GS1 aí há muitos anos, né? A gente participa há 5 anos do Brasil em Código. Ai, que legal. A gente está também com o Ivan Fernandes, que é CEO da GIC. Isso aí. Primeiro, uma oportunidade fantástica de estar no Brasil em Código aqui, mais um ano. Nosso, no caso, é o segundo ano. E vale muito a pena estar presente, uma curadoria fantástica e realmente está de parabéns à organização. Ai, que bom. A gente está também com a Cis Nunes, que é gerente de tecnologia da Rede Crio. Para mim foi uma experiência incrível. Não tenho, estou aqui a convite da Compex. A gente tem uma parceria com a Compex há muito tempo. Também com a GS1 na parte de geração de código-barra para os nossos produtos de marca própria. E foi um evento, um dia incrível aqui, com muito aprendizado nesse dia, assim. Que bom, Assis. E a gente está também com o Clarton, certo? Você pode falar seu nome mais fácil. Cleiton. Cleiton Araújo, que é CEO da Bizerba. Bom, agradeço o convite. Bizerba, a primeira vez no GS1 e estamos arrebentando. Ai, que bom, é isso mesmo. Bom, para começar o tema, eu vou passar a voz para o Caio. Opa! Caio, esclarece para gente o que é esse conceito de varejo sem atrito e como que ele impacta a experiência do consumidor. Opa, vamos lá. Varejo sem atrito vem do termo, como se usa lá fora, o frictionless, né? Mas a gente prefere usar varejo sem atrito, né? Para ficar claro para todo mundo nessa história. Tudo entre o eu pensar comprar um produto, né? Esteja ou não na loja, até que eu tenha este produto na mão, você tem uma série de etapas que acontecem, né? Ter o produto na gôndola, pegar o produto, colocar num carrinho, passar no caixa, pagar, né? Cada processo desse, se não tiver tranquilo, liso, de fácil resolução para o cliente, ele cria um ponto de atrito. Por exemplo, fui lá, fiz as compras no supermercado, enchi o carrinho de compra, chega lá, tem uma fila grande. A fila é um atrito. Aquele tempo de fila, eu posso resolver abandonar o carrinho. Às vezes a fila está curta, mas na hora de pagar o sistema está lento para registrar a compra ou lento para registrar o pagamento. Então são pontos de atrito que precisam ser observados em cada tipo de jornada, mesmo numa jornada digital, totalmente online. Então lá no site comprando e demora para entrar o produto no carrinho ou o produto não finaliza a compra, né? São processos de compra. Então tudo que está entre o pensar em comprar um produto até ter este produto, a gente tem que analisar nessa cadeia se não existe nada que pode estar fazendo com que os consumidores não comprem um produto naquele momento. E quais são os maiores atritos hoje, Caio? Olha, você tem, de acordo com a jornada, são várias etapas. Você pode, desde começar, não tem o produto, né? Quero comprar o produto, não tem a ruptura. A ruptura já é um ponto de atrito. A ter o produto, tem uma fila, por exemplo. Ou ter lá o produto e alguma coisa, ele está trancado de uma maneira que não tem um atendimento para dispor aquele produto para o consumidor, né? Entre outras etapas. Assim, para cada negócio existe uma jornada desenhada específica, e aí para cada lojista ele tem que analisar dentro da sua jornada se existe um espaço para que ele possa trabalhar melhor o consumidor. Perfeito. A gente está aqui com um representante do varejo, né? Com uma rede supermercadista. Eu queria começar por você. Como é que vocês aí da Rede Crio têm atuado para reduzir o atrito na hora da compra? A questão do varejo o cliente busca o quê? O cliente busca produto na gôndola, produto de qualidade. Ele não quer saber qual é o teu processo que está envolvido na exposição daquele produto. Então, o que ele busca? Chegar na loja, um atendimento de qualidade, um produto com a precificação correta, um produto e que ele não tenha exatamente a questão das filas. É uma questão que eu acho que um dos casos mais reclamações do cliente é a questão da fila. E nós, eu vou falar da minha experiência mesmo, nós na Rede Crio, nós buscamos ter nossos caixas todos operando no dia a dia. Agora, se a loja tiver 30 PDV, os 30 PDV tem operador. Se naquele momento a loja não tem um fluxo grande de cliente,
nós direcionamos esse operador para ele fazer um outro serviço, abastecer uma gôndola, verificar se o produto está com a exposição correta, e deu fila, chama ele de volta, ó, vamos tirar a fila, e isso é o que a gente prima na nossa loja, o atendimento de qualidade para nossos clientes. Vamos agora para o representante da Bizerba aqui, perguntar para ele, eu queria saber como que essa questão do atrito pode impactar na experiência do consumidor a ponto dele abandonar uma compra. Por exemplo, vocês que estão aí com essa, não são diretamente o varejo, mas atendem muitos varejistas, como que a insatisfação do cliente pode gerar uma imagem negativa e também gerar uma não compra, né? Que é terrível aí para os resultados. Ok, obrigado pela pergunta. Bom, para quem não sabe, a Bizerba é uma multinacional alemã, vai completar agora 160 anos de vida, presente em 120 países. Então, o que eu mais tenho é dados sobre o perfil de hábito do consumidor no mundo inteiro, e o que eu mais tenho é sobre dados de atrito, que é o desconforto, e aí é cognitivo, não tem nada a ver se é homem, mulher, se é casado, se não é, se tem filho, vai com filho, não vai com filho. Existe um gatilho na mente humana, que é, e fazendo um parênteses com isso, que é o seguinte: quanto vale uma empresa? Ela vale a experiência que ela proporciona para os seus clientes. Se a experiência é boa, segue fluxo. Se não é boa, já marcou. Então, o que a gente tem de dados com empresas que procuram cada vez mais ter os caixas sempre ativos, mas quando vê uma fila, automaticamente parece que o gatilho do humor muda. Que é, essa fila, não, aí já começa a reclamar de tudo. Aí já lembra dos problemas de manhã, que aí o dia já não foi bom, porque hoje brigou na empresa, porque não sei o quê. Aí chega no supermercado, que era o lugar para você falar, vou encerrar o dia, por exemplo, tem fila. Então, eu tenho muitos dados, poderia ficar aqui horas falando sobre esses dados, mas o que eu posso deixar é o seguinte: ninguém gosta de fila. E o mercado brasileiro precisa mudar. E depois, se você me der a oportunidade no segundo momento, eu vou dizer o que é que a Bizerba tem feito para contribuir com isso. Pode falar. Posso falar? Pode. Muito bem. Então, baseado nesses dados internacionais, a Bizerba comprou uma empresa, que nós somos líderes de sistema de pesagem, né? Tem balanças para supermercado, para padarias, e também todo um arsenal na indústria, mas especialmente nessa questão do atrito, pensando no atrito, a Bizerba investiu alguns milhões de euros em desenvolver um software, desenvolver uma solução para os supermercadistas, que você entra na loja, pode ir até com as crianças adoram. Já temos em 18 supermercados rodando em vários países do mundo, que você pega o teu celular, vai bipando as compras, bota no carrinho, porque outro atrito que eu detesto é botar no carrinho, tira do carrinho, bota no carrinho, tira do carrinho. Aí depois passa no caixa, bota no carrinho, aí bota no carro. Aquilo já acabou a paciência, né? Caixa de leite. Eu adorei a pandemia nesse sentido, porque o shopper vai lá, faz tudo para mim, para minha esposa, porque eu falei, isso foi fantástico. E aí o que nós fizemos então? Esse aplicativo você entra, vai bipando tudo no teu celular. Normalmente as crianças que gostam de bipando pro papai, pra mamãe, pros avós e tal. Bota tudo no carrinho, tem um terminal na saída, para o carrinho lá, o peso tá ok, tudo tá anotado direitinho, tem um sistema IoT com scan, ele escaneia tudo, porque também é cognitivo, né? Puxa, sem querer eu marquei uma garrafa de uísque, mas coloquei uma garrafinha de azeite. Foi sem querer. Não percebi. Sempre sem querer. Isso também não tem a ver com o brasileiro, tem a ver com o mundo. Sempre tem um que quer tirar né? Mesmo por engano ou não. A gente atribui essa cultura muito ao brasileiro. E aí, esse terminal, ele tem um scan, ele faz assim, ó, escaneia. Eu sou 4, né? Exatamente, Caio. Faz o scan de tudo, feito o scan, deu match, você lê o QR Code, paga e vai embora. Acabou a conversa. Já temos piloto no Brasil? Já temos piloto no Brasil, posso falar? Pode. Então, o primeiro projeto no Brasil foi no supermercado Andreasa, em Caxias do Sul. Roda a todo vapor. E, interessante, a segunda cliente a usar essa tecnologia foi uma senhora da terceira idade. E a gente fala tanto. E a gente cheio de dedo de falar, exato. nossa, mas o pessoal da terceira idade, mesmo 50 mais, 60 mais, esse 70 cuidado. mais, pode não ter essa adoção à tecnologia. Eles adoram. Foi um tapa de pelica no nosso pensamento, porque ele falou assim, vocês estão achando que eu não vou saber usar, pô? E foi uma experiência fantástica, tá rodando lá, para depois quem quiser
pesquisar um pouquinho sobre isso, também tem alguma coisa na internet, no supermercado Andreasa. Eles são nossos clientes, com Texon É? também Então Matheus. aproveita que Então- já vou passando Então, o pra Matheus você. tá assim. O Matheus adora, ele investe muito em tecnologia, ele é O muito... Matheus é Matheus é do Andreasa, É o né? dono, é o filho dos donos, Isso, né, da exatamente, família. tá que é na, dono. na diretoria legal. do Andreasa. É. E ele é muito a favor da tecnologia. A gente tem os nossos equipamentos lá também, temos uma Eu excelente queria saber, relação. então, agora, Suelen, como que vocês da Compex têm ajudado nessa questão de reduzir o atrito no varejo com as tecnologias de vocês? Sim, bom, a Compex está no mercado há 23 anos, né? E nós atuamos muito forte com a IDC, que é a distribuição dos coletores de dados em todo o Brasil. Então, a gente entende que o nosso produto ele é direcionado muito para a retaguarda, né, para uma gestão de estoque qualificada. E aí a gente percebeu o quanto a gestão de estoque também impacta na compra do cliente, na experiência do cliente no supermercado, né? Quando eu dou palestra, eu sempre falo que dessa questão de ruptura na gôndola, uma boa gestão de estoque, ela evita a ruptura. E o cliente, né, a pessoa quando vai ao supermercado, vai comprar um produto para fazer um bolo, sempre dou esse exemplo, que a gente quer otimizar tempo. Ninguém quer ficar, coloca no carrinho, tira do carrinho, né, quer pega a comprar tempo, fila. né, se tiver Exatamente, Você se quer comprar possível, a gente quer comprar. E aí a pessoa vai até o supermercado comprar ingredientes para fazer uma receita e não tem um dos ingredientes. O que acontece? Ela vai deixar todos que ela pegou e vai para outro supermercado. Só que no caminho, ela encontra uma vizinha, um vizinho. E aí o que ela vai falar? Olha, aquele supermercado ali nunca tem nada, né? Se tem uma recorrência de ruptura, não tem nada, nem vai lá, porque eu sempre falo, se tem uma coisa que funciona muito bem, independente da evolução da tecnologia, é o marketing boca a boca. Esse sempre vai funcionar com excelência. E aí a gente entra, né, com os equipamentos, trazendo essa dimensão de problema para os nossos clientes, né? Trazendo essa visão. Não é só ali registrar o seu estoque, fazer o seu inventário, é pensar, quando você estiver fazendo esse processo que é altamente operacional, né, cotidiano, é pensar além, pensar no seu cliente, na experiência do seu cliente. Você está preparando a sua casa para o seu cliente. Perfeito. Ivan, agora eu queria saber de você, não só sobre o que a GIC tem feito em relação a esse tema, em relação a soluções que vocês podem entregar para reduzir o atrito no varejo, mas como a automação em si tem ajudado nesse sentido? Como você acha que a tecnologia em si tem ajudado a reduzir esse atrito? Perfeito. Na verdade, a GIC é uma empresa de origem familiar também. Nós temos um software que é o Hub e ele vem fazendo a gestão de chão de loja. Ou seja, de 2008 ele está debutando agora, fazendo seus 15 anos. E, na verdade, a gente começou mais querendo auxiliar o chão de loja. A gente começou com um tema, com um cliente grande, que foi o Atacadão, falando assim, olha, eu sei quando o produto entra na loja e quando o produto sai no PDV. Dentro da loja eu não sei o que acontece. É uma caixa preta. E aí a gente, com esse desafio, começou a pegar funcionalidades. Eu gosto muito de uma fala do Leonardo da Vinci, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. E o varejista adora isso e faz todo sentido. E o que a gente fez? A gente viu os processos e começou, a partir dos mesmos processos, a criar tecnologia para facilitar. Então, métrica de quantas tarefas, precificação, como eu consigo munir a área de compras para que ela saiba o que está acontecendo. Então, quando a gente pensa em atrito, como o Caio falou muito bem, a gente tem que pensar na fila verdade. Então, vamos supor, uma das funcionalidades que tem a ferramenta é o Papa Filas. Então, não é especificamente igual ao do Clayton, mas na verdade, a gente coloca no Papa Filas e depois você passa só o cartãozinho. Você evita a fila? Melhora bastante. É uma experiência de compra simples, tá? A partir disso daí, a gente entende que o comprador ou quem está na gestão precisa entender como é que está funcionando a loja. Isso faz com que essa gestão tire o atrito. Na hora que os gestores conseguem fazer isso, o cliente consegue navegar melhor e o resultado disso você começa a tirar perda, você começa a ter preço
produto e quantidade no lugar certo para o cliente comprar. Isso aumenta a satisfação do cliente no show de loja. Então, hoje nós estamos com 1.300 lojas em todo o Brasil, estamos na Colômbia, estamos no Panamá, e atualmente nós vemos especificamente a tirada de atrito mesmo. Então, desde seja uma verificação de preço, uma consulta de estoque, a tarefa, como é que a gente consegue fazer com que um repositor seja valorizado? Então, eu consigo saber a tarefa que ele fez, o que ele fez, quanto tempo ele demorou para fazer. Isso faz com que, por exemplo, de uma maneira inteligente, numa média hora que a gente chega no cliente, a ruptura média sem um software de gestão varia entre 18% a 50%. E aí o cliente vira e fala assim, não, é de 13%, é 5%, que é na folha. E eu estou falando ruptura de exposição. O produto está na loja, o comprador comprou, está disponível, mas o cliente não tem acesso. E o que acontece? O gestor ou o comprador não consegue ver como é que está funcionando isso na loja. Quanto menos o cliente comprar e levar. Exato. Então, o que acontece? Eu acho que quando a gente fala de tirar o atrito, a gente tem que olhar para a cadeia como um todo. Então, exatamente, se eu posso facilitar na hora que chegou o produto, quanto mais rápido eu fizer o recebimento, se eu conseguir bater, se eu conseguir colocar na loja, disposição, quanto tempo ele vai ficar entre o recebimento até ele ir para a exposição, tem o produto suficiente para estar lá exposto, enfim, tem ferramentas e o varejista não precisa achar que é um rio de dinheiro. Que o varejista muitas vezes acha, fala assim, eu vou ter que investir muito. Quando você olha o quanto a ferramenta dá de volta, é um investimento que você tem essa recepção. Você tem que sair um pouco da mentalidade de custa caro vou experimentar e vou ver o que acontece. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Compex aqui. A hora que você pega um coletor, o varejo usa o coletor até ele quase não funcionar. Sim. Demora, você paga muito mais a pessoa, você dá uma pancada e vai funcionar? Uma batidinha aí. E o que acontece? Vai funcionar? Vai. Só que você tá pagando uma pessoa que ela fala, essa porcaria não funciona. Contra tá funcionando, isso não é desculpa. Você pega um coletor, você ao invés de bater 300 produtos, o cara vai bater 100, 50. E aí você não tem noção da produtividade. O atrito, eu acho que vai de começo a fim. Essa questão que você está falando, né, da resposta do cliente, é muito que a gente escuta também quando a gente apresenta o coletor de dados, né, para os nossos clientes. A primeira resposta que a gente escuta, a pessoa nem teve tempo de processar ainda todo o benefício, é que é caro. E aí a gente faz essa conta. Você já pegou a vida útil de um coletor de, em média, 5 anos. Então, o que a gente faz? Pega esse valor, divide o valor do equipamento, divide pela quantidade, né, de anos que ele tem de duração, que é uma média que a gente faz, e compara esse valor por dia com uma perda diária. Quando eles fazem esse cálculo, ele percebe que realmente o coletor não é caro, é investimento, porque eles não se dão esse tempo de processar e pensar de forma ampla em toda a cadeia dele, em como pode ser benéfica, a tecnologia pode auxiliá-lo. Ele dá aquela resposta já automática. Perfeito, Caio. Eu queria passar agora para você perguntando essa questão. Eu trouxe aqui a questão sobre como a automação tem ajudado nessa questão do varejo sem atrito, mas qual que é a importância do capital humano também em volta disso? Como que você vê a importância também dos colaboradores bem treinados e bem para um bom atendimento também, para começar do básico, né? Não só a tecnologia, mas também a importância das pessoas nesse processo. E pessoas no varejo hoje tem sido um problema. É um desafio, né? É um desafio, porque no mundo que a gente está saindo de uma pandemia ainda, né? E ainda tem todas essas questões ainda sendo trabalhadas, como por exemplo, home office ou trabalhos híbridos, né? Como é que você convence uma pessoa a trabalhar uma jornada de 6x1 no varejo? Né? Tá lá final de semana, sábado e domingo no caso do supermercado, feriado, né? É difícil. Então o varejista hoje está com uma dificuldade de ter gente e boa parte desse problema ele resolve com automação. Onde eu não consigo ter gente, em algum processo eu tenho que dar uma automatizada. Exato. A boa notícia é que, passados aí um mercado mais digitalizado por conta da pandemia, o consumidor tem aceitado melhor as questões de digitalização. Na nossa cara aqui, qualquer McDonald's hoje tem
10 totens de autoatendimento e um caixa. Então, ou seja, virou na nossa frente, isso aconteceu na nossa frente e pouco a gente percebeu a mudança. Então, mas a gente está mais suscetível a checkouts de autosserviço, self-checkouts e tal, do que estava no passado. Então, esse que seria um atrito, a questão da cultura digital, ele já está, de fato, tá, assim, parte resolvido nessa história. Agora, a questão de capital humano é interessante. Primeiro que varejo a gente sempre fala, né? O consumidor não mudou ao longo desses anos. O consumidor, ele era de um jeito, ele continua a ser e vai ser. Ele quer comprar com preço justo e ter atendimento e serviço dentro da expectativa dele. O maior problema que a gente tem é que a expectativa desse cara mudou. A expectativa dele mudou. Lá, né, nos anos 80, quando era criança, a fila. Tem uma coisa que até hoje eu não consigo ver imagem. Eu tenho buscado isso em arquivos, eu não acho. Carrinho de supermercado que tinha um ganchinho, que você botava 2, 3 carrinhos um atrás do outro, na época da inflação. Vocês lembram? Não existe mais isso. Trenzinho. Não existe, não tem nem foto em arquivo dessa história. Mas era a época da inflação, porque fazia a compra rápida no dia do mês certo, para estocar, para pagar mais barato. E as filas eram de horas. Hoje a gente está falando que uma pessoa com 4 itens na mão, olha uma fila de 3 pessoas, vai embora. Então minha expectativa é que eu tenha um atendimento rápido. Qualquer coisa que a gente faça, você vai lá no teu carro abastecer no posto de gasolina. Daqui a pouco nem posto de gasolina a gente vai, né? Vai colocar na tomada o carro. Mas por hora a gente vai no posto de gasolina. Você vai lá, tem 3 carros na bomba. Você vai para outro posto. Então as pessoas estão... A expectativa delas, a gente fala que é a geração zero. Zero paciência, zero fidelização, né? Tem um monte de problema. Zero fronteira, digital, físico e tal. Agora, nessa questão de pessoas, né? As pessoas ainda têm um papel crucial. Porque em qualquer negócio, qualquer compra, ainda é uma venda feita CPF a CPF. CPF com CPF. Por exemplo, eu vou numa padaria, certo? E eu vou ser mal atendido pelo atendente. Eu nunca mais vou voltar naquele CNPJ por conta do CPF. Exatamente. Então, assim, o CPF é o ponto de menor contato. Então, assim, você vai numa loja de roupa, a mulher te atendeu, nunca mais eu volto nessa rede. Nunca compro mais nada dessa marca. Entendeu? Assim, é uma questão de CPF. Então, o CPF é de suma importância. Seja o operador do caixa, o repositor, qualquer parte de contato, qualquer ponto de contato entre a loja, a marca, que é uma pessoa, e o consumidor é de suma importância. Então, o capital humano, ele tem que ser trabalhado para atender bem. E não é uma função, né? Eu estou digitalizado, estou automatizado, eu tenho mais tempo para treinar pessoas para que elas melhores atendam as pessoas que estão na loja. Então, talvez eu não precise ter operadora de caixa, mas pessoas que guiem as pessoas a comprar de uma forma mais no autosserviço, passar num caixa sozinho, ter um atendimento assistido nessa história toda. Mas é primordial, não vai deixar de ser, não importa quanto digital a gente for. As pessoas ainda se preocupam muito e o maior ponto de atrito ainda pode ser essa relação entre CPFs ali, entre colaborador e consumidor. Assis, como que você sente na prática essa experiência aí que o Caio passou? É bem verdade isso. O cliente, você pode automatizar os seus processos de venda, ter seu autosserviço, mas o atendimento da pessoa ali que vai te recepcionar o cliente, vai indicar um produto para ele, vai fazer o atendimento dele ali, é fundamental para o varejo, não tem como você fugir disso. É o cara do balcão do açougue, o cara do balcão da padaria, o cara que tá cortando frios. Se esse cara for grosso, você não compra mais com aquele cara. Vamos pegar aqui o caso da Bizerb, ele tem fatiadores, ele chega no balcão de atendimento lá de cima, o cara pede pro cara fatiar eu quero um queijo aqui. A gente fatia em 0,2 então, ninguém mais volume mas ultra fino. Mas se você tiver um atendente que ele, não, tá fatiado aqui, você leva fatiado. O que tem tá aí. O que tem tá aí, você pega isso aí. Isso vai tirar o cliente não vai voltar. E nós aqui, falando especificamente de experiência, da vivência que nós temos, já faz algum tempo que nós identificamos que o nosso maior problema é pessoas. Nós temos que qualificar nossos colaboradores. Hoje a gente dá treinamento para esses colaboradores, identificar como ele tem que atender o cliente. E isso, e nós tivemos a percepção de quando você treina as pessoas, você traz ela para a tua operação, você mostra o que é a empresa, você mostra qual é a cultura da tua empresa, que é a tua visão, qual é a tua missão. Quando você começa a mostrar isso para teus colaboradores, você sente que eles se engajam mais no teu, se sente mais parte da empresa. Sim. E a gente
fala para ele, ó, não importa a função que você exerce dentro da empresa, você é uma peça fundamental, importante dentro da empresa. E quando você consegue fazer isso, você consegue perceber nas pessoas que elas mudam, elas têm mais, elas passam a ter mais, eu diria, zelo naquilo que elas fazem, engajamento no trabalho, comprometimento, isso é a palavra correta. Porque o que vende, na verdade, é relacionamento, não é nem preço, né? As pessoas se relacionam para efetivar uma venda, né? Curadoria. Exatamente. Não é à toa que a Disney domina, né, nesse sentido de experiência do cliente. Eu vi uma entrevista de uma pessoa que trabalhou no caixa da Disney e ela falou que ela chorou com a reação de uma mãe, né? Porque a filha queria uma camiseta e ela não tinha o dinheiro para comprar, só que ela não queria falar que ela não tinha ali para a criança. E a moça do caixa, ela percebeu. E aí ela ia pagar, só que ela falou, poxa, eu não posso fazer isso, né? E aí veio uma pessoa da Disney, um outro funcionário, líder da seção, e falou, olha, hoje nós estamos com uma promoção. E essa camiseta está saindo por menos da metade do preço. Porque ele percebeu, ele estava treinado. Sentiu a dor daquele. Exatamente, para perceber a situação e não constranger a mãe e fazer com que o cliente dele, ali no caso, né, que era a criança, saísse satisfeito. E, consequentemente, os pais nunca se esqueceram dessa experiência, né? Sim. E a colaboradora ali também teve um exemplo de como agir nos próximos casos. Iva, como que você vê essa experiência em ganhos de imagem, né? De uma loja que você chega, que você é bem atendido, que não tem atrito, enfim, ou a experiência inversa, né? Quando você também é mal atendido, não tem uma loja que, enfim, só entrega um produto sem mais. Eu estava ouvindo aqui, eu estava pensando em algumas coisas que faz todo sentido, tá? A primeira delas, eu costumo falar que o CNPJ nunca cresce. Dá a impressão que a empresa está crescendo, está ganhando corpo, mas o CNPJ não cresce. Quem cresce são as pessoas que estão lá dentro. Quando as pessoas crescem, o CNPJ cresce e parece que a empresa está levantando o voo. Que legal isso, cara. É uma boa definição essa aí. A ideia é, quando você trabalha as pessoas trabalham o seu cliente. E olha como é delicado isso para o varejo, inclusive para você, Assis. A hora que você coloca no varejo, a margem dele, o custo é extremamente sensível. É uma parte que dói. Pessoas é uma parte que dói. É o salário um dos mais baixos que tem, geralmente começa com salário mínimo. Só que é o cara que atende o cliente. E aí eu entro nessa parte que você colocou. É o cara que tem acesso ao seu patrimônio mais precioso. Que é o cliente. Que é o cliente. Eu lembro uma história que nem aqui do Brasil, lá de fora, de um evento que eu tava na Inglaterra. E o cara contando no palco sobre que toma cuidado com todos os pontos. Por exemplo, é um site de luxo, vendendo joias caríssimas. E quem tava entregando era um caminhoneiro lá com o rego pra fora, assim, sabe? Então, assim, é a imagem, cara. Exatamente. Assim, comprei um super bem valioso e chega aqui. Epa! Né? Então, mesmo uma operação online, essa jornada, o last mile, a última milha, como o pessoal fala, tudo faz parte da jornada, tudo. Até chegar na mão do cliente, produto, tudo faz parte da jornada com ele. E aí entra uma outra parte, que é muito fato. Eu gosto de falar, como nós trabalhamos com tecnologia, dá a impressão que fala assim, a tecnologia vai mudar, a tecnologia vai mudar alguma coisa. A gente, dentro da empresa, cunhou um termo que é chamado tecnologia humanizada. O que acontece? A gente tem que colocar desde dentro da nossa empresa. Então, a gente acabou de vir, a gente teve uma maratona em São Paulo, a gente pegou 10 pessoas, fez todo o acompanhamento para eles conseguirem se superar. Isso daí, para eles, causou um efeito mental de falar assim, eu consigo entregar o propósito da empresa, que é o quê? Atender bem os nossos clientes varejistas. A hora que você entrega valor para o varejista, começa a consequência dele entregar isso para o time dele. Como eu consigo chegar na última parte? O repositor, ele não sabe que ele está sendo visto. O repositor, senhor varejista, ele nunca sabe que está sendo visto. Se ele tem um líder que ele vira e fala assim, esse líder não gosta de mim, olha o horário que eu estou chegando, eu chego e não sou reconhecido. É um poço de problemas. Quando você coloca uma tecnologia, você consegue rastrear o que ele fez de tarefa, o que ele fez de troca de etiqueta de preço, como é que ele está trabalhando na loja, porque ele está lá para trabalhar.
na grande maioria, eles estão trabalhando, eles estão vestindo a camisa da empresa literalmente. A hora que ele percebe que na tecnologia ele consegue ser observado e um líder fala, cara, olha a eficiência desse cara aqui, olha as tarefas que ele faz para a área de perfumaria, é diferente, sei lá, de grandes volumes. Uhum. Então, na hora que ele é reconhecido, ele fala assim, opa, eu posso pedir uma promoção, eu posso pedir um treinamento, e aí ele começa a se sentir valorizado. Então, a tecnologia humanizada, tecnologia pela tecnologia, funciona? Sim. Para o Brasil, geralmente, em algumas situações, você tira alguns players do mercado. Quando a gente dá visibilidade, o que aconteceu em alguns clientes, não é regra, eles conseguiram entender o que estava acontecendo na loja, contrataram mais pessoas porque eles entendiam que treinando, capacitando e acompanhando de perto, eles conseguiam aumentar a produtividade e entregar mais valor para o cliente. E aí a gente entra na sua pergunta, como eu transformo a experiência do meu cliente externo? Transformando a experiência do meu cliente interno. Ele se sentindo dono daquilo ali, mesmo que seja uma pequena parte. Perfeito, Suelen. Você que trabalha e entrega tecnologia para diversos setores aí, como que você vê essa questão do uso da tecnologia? Ainda existem empresas que compram a tecnologia e não usam ao seu máximo. Existe esse problema de você vender uma tecnologia que tem, sei lá, mega potencial para ela ser usada 100% e eles usam 10% porque não existe o envolvimento das pessoas nesse projeto, enfim. Sim, na minha opinião, até hoje, e tem especialistas aqui que podem contribuir, ninguém usou 100% de uma tecnologia, né? Tem muitas coisas, a gente pega muitos casos de clientes que eles não usam, às vezes, 10% da tecnologia que eles adquirem, principalmente em questão de software também, por não ter a capacitação, né? Por não ter o conhecimento. E muitas vezes ele abandona a tecnologia, porque nós temos clientes que adquiriram os nossos equipamentos e ligaram 1 ano depois falando que estava na caixa ainda. Porque eles não sabiam, estava na caixa, fechado. Então, assim, falta a capacitação também, né? Para que as pessoas saibam utilizar. Toda vez que surge uma tecnologia, o nosso primeiro impacto como ser humano é ter medo. Medo de que essa tecnologia vá ocupar o nosso lugar. E a tecnologia, ela nunca vai ser ocupada, né, nunca vai substituir um ser humano, porque ela precisa de um ser humano para conduzi-la. Nós temos emoções que são necessárias nesse relacionamento com o cliente, né? Então, conhecer a capacitação é de extrema importância para que as pessoas conheçam mais das soluções que elas adquirem, da tecnologia que elas adquirem, né? Principalmente quem trabalha com essa tecnologia todos os dias. Perfeito. E tem uma coisa, né, que assim, é clichê falar isso, mas tecnologia é meio. É meio. Não é fim. Uma ferramenta. Eu participei do palco agora sobre inteligência artificial, né? E muita gente no começo e tal. Onde eu acho IA? O que eu boto de IA aqui? Não é uma caixinha pronta que você coloca e fala, agora eu tenho IA, faz a mágica, né? E uma coisa que eu falei em palco aqui o processo tem que ser de dentro para fora. Isso. Eu já falava isso na época de startup. Eu falei, não adianta você sair caçando startup no mercado e ver se vai ser legal pro teu negócio cada um. A ideia é o seguinte, qual é o teu problema hoje? Sim. De dentro para fora. Qual é o teu problema? Eu tenho um problema de gestão, eu tenho um problema operacional, eu tenho um problema técnico. Aí, assim, não existe empresa no mercado. Existe uma startup para resolver o meu problema? Legal. Aí, então, você consulta startups que possam resolver aquele teu problema. É igual o IA, por exemplo, que é um negócio da moda, Sim. falar sobre o que eu vou usar em IA. Exatamente. WhatsApp, Nós estávamos falando. onde a gente vai falar assim, tá, o que até agora você precisa resolver que você não conseguiu resolver nos meios que estão à disposição? Eu quero ter mais eficiência nas minhas campanhas de marketing, diminuir tempo. IA vai me ajudar? Tem isso de IA que pode te ensinar e pode te ajudar. Então a questão é que as pessoas estão procurando por fora para trazer para dentro. Sim. E esse é o problema da tecnologia que não Acho que funciona. assim, primeiro nós temos que conhecer o nosso ambiente, conhecer os nossos processos e a partir daí você buscar trazer uma tecnologia que ela possa te assessorar, que ela possa te dar eficiência no teus processos. Porque tecnologia você tem um monte, tem várias tecnologias. Nós estávamos falando disso hoje mais cedo, né? Só Tem que- muitas tecnologias. IA
acho que o Brasil, né, tem mais de 170 possibilidades de utilização de IA hoje, né, de programas de IA. Então, assim, toda vez que surge uma nova tecnologia, as pessoas se desesperam para conhecer, para adquirir essa tecnologia, mas às vezes ela não está investindo no básico para que a operação dela, naquele famoso, né, arroz com feijão, para que a operação dela funcione perfeitamente. Se nós não tiver a questão estrutural bem definida, bem alinhada, tem tecnologia que vai fazer você Não tem, crescer. não tem. Então, eu queria saber, pela sua experiência numa multinacional, como que você vê essa questão do uso da tecnologia aqui para reduzir o atrito em relação ao que tem sido feito em outros países e em relação também à questão humana, né? Como que você vê o Brasil nesse ranking aí de atendimento, de experiência do consumidor, de compra sem atrito? Como que você vê esse cenário? Bom, eu gostaria então de começar falando sobre o capital humano, que é tudo. Na frente dos números estão as pessoas. Na frente da tecnologia estão as pessoas. Então, eu vejo muitos varejistas riquíssimos e não investem em nada no seu capital humano. Então, tirando um pouco de exagero da minha fala, é quase que voltar aos períodos feudais. Salário base, um salário mínimo. Eu ando de Mercedes, viajo para o mundo inteiro, estou pagando o piso salarial, é o que a lei manda, estou fazendo o que a lei manda e segue fluxo. Então, aqui é uma fala, um pouco de protesto em relação ao tratamento dado ao capital humano, principalmente pelos varejistas brasileiros. Eu penso, e também sou professor de algumas renomadas instituições de ensino, portanto eu absorvo a questão do capital humano com muito zelo e com muito respeito. E penso que especialmente o comércio como um todo, os varejistas e também as indústrias, indústria, varejo e serviço, é preciso criar um plano de incentivos a todos. O salário por si só não é suficiente, o tapinha nas costas não enche literalmente barriga. Então eu vejo, por exemplo, né, os equipamentos Biserba são considerados, comparado com o automotivo, as minhas balanças, por exemplo, de supermercado, são comparadas a Porsche, Land Rover, Maserati. Aí a pessoa fala assim, agora já fazendo o gancho com o capital humano e a tecnologia. Puxa, eu quero uma balança Biserba. Aí eu falo assim, minha balança é 4 vezes mais alta do que qualquer balança produzida no Brasil. Poxa, mas tem uma pedra de diamante aí dentro. Isso aqui tem tecnologia embarcada. São 160 anos de pesquisa e de sofisticação e de informação. É um computador que também pesa. E aí você fala, bom, eu comprei Biserba. Aí chega lá, a balança não está funcionando. Pô, ninguém ligou a balança na tomada. O probleminha é quem está atrás da balança, né? Então você coloca, é a mesma coisa que fazer assim, você colocar uma Ferrari para uma pessoa despreparada pilotar, vai dar problema, vai dar crash. Então, é preciso dar um tratamento. E aí, o que eu vejo? Que os empresários, né, que são riquíssimos, e cada vez mais agora na pandemia, né, o varejista nunca teve tanto lucro na vida como teve na pandemia. Nunca se ganhou tanto dinheiro com alimentação no mundo como foi o período de pandemia. Alimentação, né? Sim, outros nem tanto. Então, em geral, né? E aí eu digo os essenciais, né? Eu vejo o seguinte, há que ter um plano de incentivos, que é, olha, vamos lá, se você trata bem os equipamentos, você vai ter um bônus trimestre, quadrimestre, semestral, anual. Se você tratar bem os clientes e mesmo que seja basiquinho, totemzinho no final de cada caixa, avalie como foi seu atendimento, sua experiência na loja, botãozinho simples, sistema antigo do mapping, para quem sabe aí, né? Sisteminha antigo, mas funciona que é uma belezinha. Hoje tem sistemas mais sofisticados, coisa simples. Você consegue, como o nosso colega falou, desculpa, repete seu nome? O Assis comentou, né? Você cria um engajamento, você faz com que as pessoas comprem a ideia, fala, puxa, eu sei que ele me paga pelo meu trabalho, eu sei que eu deveria ter essa atitude, mas a vida é dinâmica, você não sabe, a pessoa acorda às vezes 4 da manhã, pega o ônibus lotado, chega lá às 6 da manhã, tem as dificuldades da vida e no final, você não está fazendo os seus trabalhos direito. É preciso pensar com carinho no capital humano, é preciso pensar também com carinho no capital humano para o uso da adoção da tecnologia, para o uso e tratamento e conversação com os clientes. Então eu acho que isso, a palavra-chave é preciso dar estímulo. Quando se dar o estímulo adequado, seguido de um plano de incentivos, não é sair distribuindo dinheiro não, que nem o Silvio Santos faz.
É literalmente criar um plano, KPIs. Isso, dar condições de capacitação e treinamento. Se vocês cumprirem a regra, vão ganhar um plus. Se não cumprir a regra, não vão ganhar nada, vão ficar com o salário de vocês. Então, e finalizando a minha fala para não se estender sobre a tecnologia, a Bizeba tem muita tecnologia. Mas o que eu vejo é que é isso. A gente está vendendo Porsche, Ferrari e Maserati no mercado e as pessoas não estão preparadas para uso. Por exemplo, tem uma rede aqui na Faria Lima que você vai lá, é grande, tem almoço, tem supermercado, tem tudo, não vou falar o nome. Um vinho lá, 1.000 euros, uma garrafa de vinho. Aí você chega lá, tem uma área de grãos, autoatendimento, você tem uma pessoa plantada de pé do lado de uma balança o dia inteiro assim para ver se alguém vai lá para pesar o saquinho com o grão. Tem tecnologia para isso, a Bizeba tem tecnologia de autoatendimento, você faz tudo sozinho. Nós lançamos no Brasil a implementação junto com a GS1 do primeiro 2D no país. Mas o 2D nós temos a perder de vista no exterior. No Brasil foi o primeiro case com a Bizeba. Então, o produto conversa com o cliente, né? Você vai lá, pega teu pãozinho, pesa, imprime a etiqueta, fecha, vai embora. Aí você fala assim, bom, mas aí fica contraditário a sua fala, né? Porque tecnologia com capital humano, se você implementa e adere mais à tecnologia, você vai desacampar posições de trabalho. Não. Você realoca. E aí vem uma coisa chamada agora, na era dos dados, como que eu analiso os dados. Então, por exemplo, voltando no Andreasa, na solução Super Smart, o cliente marcou 2 vezes um pacote de bolacha, o atrito também, marcou 2 vezes o pacote de bolacha, na hora tinha uma equipe já olhando no telão, falou, ele marcou 2 vezes o mesmo pacote, só botou uma vez no carrinho. Já bateu o rádio, que estava em período de teste ainda, desceu lá e falou, senhor, tudo bem, o senhor marcou 2 vezes o pacote de bolacha. Tem uma câmera me filmando? Quem está olhando aqui? O que vocês estão me vigiando? Não, é o BIP, aí ela explicou direitinho. Poxa, muito obrigado, eu ia gastar dinheiro 2 vezes. Se a máquina não tivesse bem calibrada, poderia ser que o senhor ia pagar 2 vezes. Então, isso vai fidelizando, a tecnologia ajuda a fidelizar, ajuda a aumentar o nível de lealdade, né? E assim eu vou parar por aí, né? Assim como você falou lá no supermercado, que você falou que tinha pessoa parada, esperando alguém comprar alguma coisa e pesar com ela o dia inteiro, essa pessoa pode ser realocada para uma função menos talvez... Operacional, né? Não, menos operacional, mais estratégico de pegar... Olha, hoje, deixa eu te falar, esses grãos ou essas frutas estão mais frescas. Olha isso aqui, ó. Deixa eu te guiar. De uma outra maneira. Ela está trabalhando com curadoria para o cliente quer aquela conversa, tá? Trazer o ambiente da feira, como a gente vai na feira, na rua, né? Ou até, Caio, até pegando o gancho do Caio, mas eu não quero me estender, mas é o seguinte, vocês aqui que têm uma idade relativa, né? Porra, aquela pessoa que bota as coisas no saquinho do supermercado faz uma falta tremenda. É emprego que está sendo gerado, né? Então, pega lá, põe no saquinho e tal, ajuda no carrinho, vai até o carro. Eu vejo pessoas de idade tendo que botar na sacola, tendo que botar no carrinho e tendo que levar o carrinho até o carro. Então, acho que dá para fazer, cara, essa realocação em coisas simples, como, por exemplo, essa, e paro por aqui. Criar o plano de carreira que funciona em muitos segmentos, né? Mas que o setor, principalmente varejo alimentar, olha tão pouco para esse plano de carreira que beneficia o colaborador. É isso. Colocando nesse seu ponto, eu acredito que o capitalismo ele se encarrega disso naturalmente. Por quê? Eu vou fazer assim, um dos nossos clientes tem a solução e ele bonifica as pessoas que fazem tarefa, ele consegue olhar para o chão da loja. O que acontece? As pessoas que tratam dignamente essa operação, obviamente eles conseguem cativar mais cliente, ter produto disponível, precificação e a pessoa vestindo. Eles vão ganhar mais naturalmente. A pessoa que não consegue engajar uma pessoa que repõe, o turnover dele vai ser tão alto que ele não consegue capacitar, ele não consegue vender. Naturalmente, ele pode ter um acúmulo momentâneo, mas as pessoas que não se adaptarem a esse seu ponto de vista, que eu acho pertinente, o capitalismo vai tratar de começar a arrancar margem. Porque, como a gente está falando aqui nessa mesa, o que move são pessoas para pessoas, com um meio que é tecnologia. A gente acredita muito no pilar ali, pelo menos, pessoas, processo e tecnologia. Sem isso, não funciona.
Perfeito, pessoal. Rendeu um debate aqui maravilhoso de varejo. A gente falou sobre essa questão do varejo sem atrito e a gente vê que essa questão da tecnologia ainda tem muito a ser discutida, debatida, mas que apesar da importância da tecnologia, o capital humano tem sempre que estar em primeiro lugar. A tecnologia é um meio, né, um fim. Então, assim, fica essa reflexão para quem está na área. E muito obrigada a todos que nos assistiram para esse rico debate aqui. Obrigada a todos os participantes e até mais. Prazer. Obrigada. Isso aí.